Muito bom! Estamos ao vivo. Boa noite, gente. Muito feliz de estar aqui. Um projeto novo que eu queria trazer para vocês. Sejam muito bem-vindos. A gente vai começar o primeiro hoje com chave de ouro, o primeiro episódio do podcast da Rouge Horse, que para quem não conhece é uma marca que vem para o Universo Sequência justamente com esse foco de trazer além da beleza, além do cuidado, mas principalmente o bem-estar equestre. São dos grandes focos da Rouge. E ela me convidou para trazer pessoas que fazem a diferença nesse mercado. Então, pessoas que realmente falam de cavalo com coração, que tem técnica, mas com muita consciência e, acima de tudo, extremamente responsabilidade com esses seres que são fantásticos e maravilhosos e transformam nossas vidas, né? Então, é por isso que a gente começou a falar sobre isso. Hoje temos uma convidada maravilhosa, que eu gosto muito do trabalho dela, né? Começamos com uma mulher que personifica essa missão, que é a Aline Amandi. A Aline, ela é fundadora de um projeto incrível, né? Que ela trabalha com uma filosofia muito bacana, que é construir cavalos confiantes por meio do horsemanship e ensinar humanos a se tornarem parceiros melhores para o seu cavalo. Ela tem o CT dela, faz um trabalho maravilhoso. E agora ela vai falar um pouquinho disso para a gente vai fazer um bate-papo justamente trazendo essa importância do bem-estar no trabalho, no treinamento, né? E principalmente o quanto que isso transforma as pessoas. Aline, seja muito bem-vinda, muito feliz de você estar aqui com a gente, viu? Admiro demais seu trabalho, você faz um trabalho maravilhoso e para nós realmente é um privilégio ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Eu tô muito contente com essa oportunidade, porque, antes de qualquer coisa, é uma oportunidade de conscientizar as pessoas, né? A gente vê muita coisa errada por aí, mas não é só uma questão de ver coisa errada, é ver gente fazendo coisa errada sem saber que está fazendo coisa errada, a gente não sabendo mensurar se o cavalo está bem, se o cavalo não está bem, mas o grande desafio de hoje vai ser conseguir ter esse bate-papo de uma forma clara para todo mundo, né? E sem a gente entrar tanto a fundo em cada detalhe, porque senão a gente fica aqui até amanhã. Mas vamos tentar, vamos fazer o possível. Muito legal, não, com certeza. O grande foco é esse, né, Aline? A gente tentar, de uma certa forma, sempre com a internet, esse meio que é tão incrível, a gente tem essa possibilidade de se conectar, de falar e de trazer esse conhecimento para as pessoas e que vamos plantando sementinhas. Eu acho que esse é o grande foco, né? Plantar a sementinha e mostrar o trabalho. Mas antes eu queria, Aline, que você falasse um pouquinho de você, que você se apresentasse, contasse brevemente um pouquinho a sua história, contar um pouquinho do seu CT também. Fala um pouquinho para nós, né? Um pouquinho de tudo, não só de você, mas também do seu espaço. Maravilha. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou Aline Amandi. Eu trabalho não só com treinamento de cavalo, né, mas com comportamento também. Eu não nasci no meio do cavalo, eu não sou uma pessoa que vem desse meio, então eu tive que ralar para formar a minha carreira e estudar, né? Que é uma coisa que eu acho que falta nesse meio, né? Nesse meio de treinamento, onde infelizmente a gente não tem uma formação para isso, né? Então vai muito de cada pessoa. Hoje em dia, aqui no meu centro de treinamento, eu tento unir ciência, né, para explicar as coisas, o comportamento natural do cavalo e aplicar isso, né, ao treinamento. E aí, dentro disso, aqui dentro de casa, a gente tem pessoas que estão aqui com o cavalo estabulado em treinamento com a gente só porque querem aprender sobre horsemanship ou querem fazer alguma coisa diferente. Tem gente que só quer até só passear. E a gente também tem gente de competição de alta performance. Então, tem de tudo. Mas desde que a base e a forma de comunicar com o cavalo esteja dentro da nossa filosofia, né? Porque eles são animais, assim, incríveis. E o que dá para fazer com eles, o que dá para construir junto, não tem limite. E aí é um leque muito aberto, vai do gosto de cada pessoa, né? Exatamente, isso é extremamente importante, né? Cada um
no final vai ter um foco, vai ter um objetivo, mas eu sou suspeita em dizer, porque eu sou apaixonada por base, né? A minha filosofia de vida também, com a equitação fundamental, então eu acredito demais nisso, né? O quanto que isso não só impacta o cavaleiro, para ele ter realmente a base no sentido mais amplo, né? Não só da equitação, mas uma boa base no esporte, uma boa base na doma, uma boa base no manejo. E realmente ter um conhecimento profundo para que isso seja revertido, não só para o cavalo, mas também para o cavaleiro. Fantástico. E aí, trazendo um pouquinho isso que você comentou, desse trabalho que você faz, né? Como você disse, você trabalha com vários perfis de pessoas, né? De clientes, isso é muito rico, né? Porque você acaba tendo a pessoa da alta performance, a pessoa que quer o lazer, a pessoa que muitas vezes quer a conexão, a pessoa que quer entrar nesse universo, às vezes. Então, o que você vê assim de mais errado? Né? O que você percebe no modo geral? E eu acho que isso é uma coisa bem interessante para a gente trazer para o pessoal que está aqui assistindo, que muitas vezes, principalmente aqueles pontos cegos, eu adoro falar de ponto cego, mostrar justamente aquilo que é o óbvio, mas é que um óbvio que muitas vezes não é dito, ou é um óbvio que muitas vezes não é visto. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho o que você vê de mais errado aí nesse universo todo. Ixi, muita coisa. Bom, eu acho que assim, para começar, em termos de profissionais que a gente vê por aí, né? A gente vê muita escola de equitação, a gente vê muito professor de equitação, a gente vê muito treinador, e essas pessoas não necessariamente entendem de comportamento. E quando isso acontece, né, a pessoa não entende de comportamento, não entende de bem-estar animal, e o comportamento está dentro do pacote do bem-estar animal, eu acho que isso é uma baita de uma sacanagem com o cavalo. E as pessoas que estão entrando nesse meio, no meio do cavalo, acabam muitas vezes deixando de aprender uma das coisas mais importantes, que é o comportamento do cavalo, né? Porque a gente precisa alinhar o comportamento do cavalo com a parte de treinamento para que não se construam frustrações para esses animais. E eu vejo que essas pessoas, os amadores, os treinadores, eles muitas vezes, eles nem sabem que eles não sabem. Então, eles constroem cavalos frustrados sem perceber. E aí a gente vê por aí, primeiro, no quesito geral, né? Um monte de cavalo sem as necessidades básicas atendidas, né? Então, sem um piquete para passar e ficar solto ao longo do dia. A gente vê muito cavalo de hípica com síndrome de urso, com engolindo ar, com dor. Porque aí que tá, né? Ter cavalo, infelizmente, envolve gastos e não tem nem como a gente ajudar um cavalo numa parte comportamental que envolve estrutura emocional se ele tiver com dor. Porque isso inibe vários mecanismos de relaxamento que ele precisa, né? Então, às vezes a pessoa também, se não tem um profissional competente com ela já não conhece aquilo, ela não vai conseguir identificar se o animal está com dor, se não está com dor, né? Então, tem algumas coisinhas alguns pré-requisitos que a gente precisa atender em relação às necessidades do animal antes de entrar na parte de treinamento, de montar em cima, de fazer coisas, né? Porque cavalo não é só subir em cima. Eu falo pro pessoal, gente, você quer só subir em cima o tempo inteiro? Então, compra uma motinho, põe uma maquininha e sai lá andando. Porque Exato. cavalo precisa de outras coisas, né? Uhum. E não que eu seja contra esportes repetitivos. Não sou contra salto, não sou contra rédeas, contra tambor, não sou contra nada disso, né? Desde que seja feito de uma forma consciente. Então, acho que assim, o que eu mais vejo de errado por aí são cavalos frustrados, mal compreendidos, e pessoas que não têm ideia de que elas estão causando aquilo, gerando aquilo, né? Então, é complicado. É difícil. E aí, ouvindo você falar, eu queria muito a sua opinião numa questão. Você não acredita que isso é um pouco a questão do pular etapas, da pessoa
querer acelerar o processo e entender que se ela acelerar, talvez ela ganhe mais, ou se ela acelerar, o reconhecimento é mais rápido. Eu vejo, pelo menos essa é uma percepção que eu enxergo de todas as áreas que eu percebo do cavalo, a necessidade que as pessoas têm. Quando a gente fala de criança, a gente fala de cavalo, a gente fala de treinamento, nós falamos de equitação, enfim. Essa necessidade, talvez, do ser humano do imediatismo, né, de realmente... e o quanto que isso, muitas vezes, a princípio, pode dar uma ideia de, claro, de resultado, a princípio, porque, quanto mais rápido, melhor, mas talvez no longo prazo a gente pague uma conta muito cara, né? Sem dúvida. Você falou um detalhe muito importante. E isso não necessariamente envolve questão financeira, né? Porque tudo bem, realmente a gente vê, infelizmente, que em torno das modalidades, muitas vezes gera muito dinheiro, né? Tudo isso gera muito dinheiro. Então, tem um estímulo financeiro do mercado para que aquele cavalo seja feito muito rápido, seja vendido muito rápido. Isso pula um monte de etapa, porque em vez da pessoa ensinar o cavalo a pensar e participar daquele processo de uma forma ativa, ele é obrigado a fazer aquilo. Ele é segurado numa posição, né, forçado. E isso gera frustração também atrás de frustração. Além do fato de a gente viver num momento assim mundial de imediatismo, né? Todo mundo quer tudo para ontem. Então a pessoa, ela chega aqui, você deve receber isso aí um monte também, Muito. e ela fala: "Não, mas quanto tempo para o meu cavalo ficar pronto? Não, mas quanto tempo para eu estar montando assim igual você? Quanto tempo disso?" Então ela só pensa no resultado, no resultado, no resultado. E na verdade, o que eu acho que falta, que eu busco muito trazer essa consciência para as pessoas, é apaixone-se pelo processo. Porque, assim, o legal é você curtir tudo aquilo que está acontecendo, mas você só vai aprender a curtir a partir do momento que você enxergar que aquilo está acontecendo, né? Enxergar uma melhora, enxergar que você está ajudando o cavalo, encontrar formas de curtir o cavalo que não sejam só aquela etapa final de olha só como eu estou montando, né? Porque muitas vezes não é sobre a gente, é sobre o cavalo. Então, tem essas duas questões, né? Momento mundial de imediatismo de todo mundo, né? Que as pessoas elas têm muita dificuldade de estar presente no momento, inclusive, né? Isso para o cavalo é muito necessário. E versus mercado, que acaba aí incentivando de uma forma ruim a pressa para se acelerar o treinamento dos cavalos, de fato. Muito legal. Isso que você trouxe do processo é uma coisa que eu comento muito, né? O quanto que isso na equitação, no treinamento, assim, no cavalo, né? Isso não só no treinamento do cavalo, mas até da pessoa. O quanto é importante a gente dar valor para as pequenas vitórias, para as pequenas conquistas. Às vezes, nós olhamos o todo sempre. Não, o cavalo não parou do jeito que eu queria, mas, poxa, ele reduziu, ele já engajou, ele, né? É a mesma coisa do cavaleiro. Eu não fiz um elevado perfeito, mas, poxa, você já pegou o ritmo, calma, existe né? Não dá para... Eu brinco sempre, não dá para uma criança que está aprendendo a ler e escrever já ler uma carta do Enem, não dá, né? Um texto do Enem. E normalmente o pessoal confunde no cavalo isso, né? Traz muito essa questão já de pular a etapa de forma incisiva. Muito legal, eu acho que isso que você trouxe é muito rico, realmente. As pessoas elas têm que ter um pouco mais de paciência com elas e com o cavalo, né? Isso é muito importante. Isso. E pegando esse gancho, outra coisa que eu queria te perguntar é em relação a comportamento do cavalo. Como você falou que existem muitos cavalos que são frustrados, muitos cavalos que têm alguns tipos de problema. O que você traria assim de perspectiva? O que afeta? O que afeta no caso desses cavalos? Como eu consigo identificar esse padrão comportamental, esse problema comportamental? É óbvio que isso é muito mais profundo, é óbvio que a pessoa tem que estudar, não é algo simples, é isso, aquilo. O pessoal adora receita de bolo, né? Eu sempre falo, nossa, se eu tivesse receita de bolo para tudo, eu tava milionária, mas assim, o pessoal gosta muito das receitas de bolo, é óbvio que não tem como, comportamento, a gente está falando de cavalos de indivíduos como nós, então cada um vai ter a sua característica, mas de uma forma geral, só para as pessoas entenderem. Sim. Vamos lá.
Primeiro, antes de qualquer coisa, as pessoas precisam entender que o cavalo é um animal extremamente sensível. E quando eu estou falando sensível, não é que ele é frágil, é que ele tem uma capacidade de aprendizado, de fazer com pouco e de entendimento das coisas que as pessoas nem imaginam. Porque o contato que elas têm com o cavalo, muitas vezes, já é com um cavalo frustrado. Então, ela não consegue nem experienciar o que aquela relação pode trazer, né? Exemplo, a gente tem casos e casos de frustração de cavalo, mas assim, a gente consegue ler o básico dos cavalos através do olhar, através das orelhas, das narinas, do rabo, da expressão corporal deles e como eles respondem a nós, né? Porque tem cavalo que responde assustado, tem cavalo que responde bravo, tem cavalo que tá toda hora tomando susto com tudo. Tem cavalo que desenvolve agressividade, que não é uma coisa natural do cavalo, mas tem cavalo que desenvolve. Tem cavalo que começa a derrubar a pessoa, cavalo que começa a morder, cavalo que começa a dar coice. E tem cavalo que entra em shutdown, em casos mais graves. Que, infelizmente, eu vejo muito isso por aí, que são os cavalos que tem bastante assim no mundo hípico, principalmente de hípica e tal. Eles estão tão frustrados que eles entram numa depressão. Então, você vai É lidar com triste de eles, ver, nossa, é é muito triste, triste, são os é casos mais triste. tristes. E as pessoas acham que porque o cavalo não está manifestando um problema que gera um problema para ela, de medo, né, ele pode me machucar. Porque ele não está manifestando isso, ele só não está respondendo, tá tudo certo com o cavalo. Ele só é assim, pacato. Não é da natureza de nenhum cavalo ser pacato, eles não são animais pacatos, né? Então, muitas vezes ele já entrou num estresse crônico, né? Que a gente aí vai ter que falar um pouquinho de ciência, mas ele já está num estresse crônico que ele entrou em shutdown. Então, ele já não está nem te respondendo mais, não quero. Aquilo, tudo perdeu tanto valor para ele, e assim como as pessoas passam por isso, né? Os cavalos, que também são mamíferos, e a teoria do sistema polivagal se aplica a eles, isso acontece, né? E as pessoas não sabem identificar. Isso é triste. Nossa, cavalos nesse perfil é complicadíssimo. E como que você. Eu sei que deve, com certeza, tem toda uma linha de raciocínio para isso, mas teria algumas características mínimas para poder identificar casos assim? De shutdown? É. Não é fácil identificar um caso de Uhum, shutdown, tá? Mas uhum, assim, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil? uhum. Aquele cavalo que ele tá. Você interage com ele, né? Sabe aquele cavalo de escolinha que é empurrado o dia inteiro e puxado na boca o dia inteiro e ele fica assim, parado, estagnado para tudo? Ele não quer andar para frente, ele não quer nada, ele fica meio mortão. Aí você fala, que relaxado que ele tá, né? Tá meio dormindo. Não tem ação de perna de nenhuma mais, né? Ficou surdo das ajudas, coitado. Não, exato. Aquilo, ele já passou por um estresse crônico de estar lá tomando pernada o tempo inteiro, porque a gente escuta muito professor de escola, né? E eu falo, por isso que a equitação básica correta tem tanta importância nesses casos. Uhum. Mas a gente escuta professor de escola falar para aluno, que já falaram isso para mim, que aprende assim, cada trotada, né? Cada levada, uma pernada. Então, você imagina o cavalo ir construindo frustração em cima de frustração até a hora que ele não consegue mais responder eu não quero, não consegue mais dizer não, e ele passa simplesmente ele desiste. Aquilo perde tanto valor para ele, mas ele desiste de qualquer coisa, entendeu? Então, eles ficam meio apáticos. E quando você olha no fundo do olho desse cavalo, dá para ver claramente que você vai ver que ele nunca vai te olhar, de fato. Ele olha para o resto, ele olha para o ambiente, para outras coisas que chamam a atenção dele. Mas se você tentar se conectar com ele
que seja solto em um redondel, ele não vai nem olhar para você. Ele vai desviar o olhar toda hora. Então, isso é uma outra característica também. Entendi. É bem complicado. Eu tenho Quando eu vejo essas coisas assim, fora o excesso de informação que esse cavalo tem, o estresse que ele tem, realmente complicado, mas bem legal essa sua descrição, né? Para até as pessoas entenderem esses casos. Além desse, você teria algum outro que você poderia trazer para nós que acontece bastante? Algum outro comportamento que acaba sendo usual. Um deles talvez eu possa até trazer que é a questão do cavalo morder, né? Tem muitas pessoas que acham que isso é normal. Eu sempre brinco, gente, cavalo é uma presa, é igual uma ovelha te morder. É a mesma coisa. Imagina uma ovelha chegar assim, é que a ovelha talvez as pessoas conseguem visualizar melhor, né? O cavalo é incrível, às vezes a pessoa fala, mas o cavalo morde. Eu falei, gente, mas ele não é predador, não é um cachorro, né, para morder. Então, se ele tá, imagina o nível de estresse que não tá. Comenta um pouquinho, ou se você tiver um outro exemplo que você acha interessante para o pessoal. Essa questão da mordida, ela é complicada, porque ela pode acontecer em momentos diferentes e ser gerada por situações diferentes também, né? Então, uma mordida que acontece dentro do treinamento tem um motivo, né? Às vezes o cavalo está frustrado ali com aquele treinamento. Uma mordida que acontece enquanto o cavalo está amarrado ou quando você está passando no corredor, ela pode ser tanto uma manifestação de frustração só de manejo, de como as pessoas lidam com esse cavalo, ou pode ser resultado de um cavalo que ganha muito petisco. Por exemplo, eu sou contra dar petisco para cavalo, né? Eu acho que assim, mas tudo depende, né? Eu não sou extremista em nada, tudo Eu depende. também. Então, se a pessoa, veja bem, tem um treinamento que não faz o menor sentido na cabeça do cavalo, mas ela vai lá, o cavalo já está condicionado a construir frustração. E aí ela vai lá e começa a dar petisco pro cavalo, cenoura. Toda vez que você chegar perto dele e você não tiver um petisco, ele vai ficar frustrado. Frustrado. E nhaque. E aí começam as mordições. Isso muitas vezes acaba virando uma barda. Então, assim, acontece, mas não é que eu sou contra. Eu tenho aqui petisco e eu dou petisco para minha égua, eu uso principalmente para alongar ela depois do treino e tal. Mas, assim, ela tem estrutura emocional para receber um petisco e não criar uma frustração quando eu não o tenho. Então, Uhum. tudo em relação ao cavalo está ligado a gente construir estrutura emocional nele para que ele Uhum. consiga lidar com as frustrações sem que isso vire um problema comportamental. E isso desde um treinamento a um manejo, a colocar uma sela, a dar um petisco, por exemplo. Perfeito, perfeito. Eu também não sou extremista. Eu acho que toda técnica ela é interessante. O reforço positivo é fantástico para quem sabe fazer, para quem sabe a filosofia, para quem estuda, fantástico. Só que tem esse ponto. Você pode fazer um reforço positivo de forma negativa, né? Então, eu também tomo muito cuidado, principalmente para quem não trabalha com isso, quem nunca estudou, quem nunca treinou, a pessoa fica, mas eu quero dar um agrado. Tem muitos agrados que dá para fazer no cavalo. Você pode sim dar um agrado, mas da forma correta, né? Com orientação. Dar o petisco à torto direito, eu também não acho legal. E tem isso também, não são todos os cavalos. Isso eu acho que é um erro que você acabou trazendo, muito importante, que as pessoas têm que ter. Não falar que um errado ou outro. Não, em nenhum momento a gente está falando que fazer um reforço positivo ou dar algum petisco é ruim, muito pelo contrário. Mas precisa ter conhecimento para isso, precisa ser na hora certa, né, Aline? Isso é muito importante, né? Eu acho que o buraco é ainda mais embaixo, né? Toda a Uhum. estrutura em volta daquele cavalo de manejo e treinamento. O que a gente vai ter que acabar entrando nessa parte científica mesmo, mas o que acontece lá dentro do corpo dele que faz com que isso aconteça, que esse tipo de comportamento aconteça, né? Não é só o reforço positivo. Tipo assim, eu evito em treinamento dar petisco, porque eu não quero que o cavalo me associe com uma pessoa que só dá petisco para ele. Eu quero que ele me associe como sendo o cavalo que ele quer seguir na manada. Tá? E o cavalo que ele quer seguir na manada para se sentir seguro,
não é um cavalo que fica dando petisco para ele. Então, eu não quero comprar o cavalo, eu quero criar uma parceria, né? Isso é uma coisa bem importante também, que às vezes a pessoa... Tem muita gente de Liberty por aí que acaba fazendo bastante treinamento com petisco, tipo o cachorro, que é o tal do reforço positivo, né? Isso para cavalo eu não sou muito a favor, né? Mas aí é a Sim. minha forma de pensar, porque horsemanship é relacionamento homem-cavalo. E aí, dentro do horsemanship, você tem o bom horsemanship e o péssimo horsemanship. E eu acho que quanto mais o horsemanship respeita a forma natural do cavalo de ser, né? Quanto mais você fala a língua do cavalo e não exige que ele fale a sua, melhor é o seu horsemanship, né? E o que falta, no geral, eu acho que é isso, é as pessoas aprenderem a falar cavalo. Em Né? todos Porque os o cavalo não vai sentidos, né? aprender a falar pessoa. Perfeito, perfeito. Não, eu acredito nisso, inclusive, falando um pouquinho desse trabalho, né, de treinamento, falando da pessoa, por exemplo, né? A própria equitação. A equitação é uma forma de você falar cavalo através do corpo, para você se comunicar com, né? Para você poder se comunicar com o cavalo. Então, olha a importância disso. E quantas pessoas elas esperam que o cavalo se adapte a ela e não ao contrário, né? Então, o cavalo tem um andamento ruim. Quantas eu já escutei de gente? Ah, mas é porque esse cavalo é duro. Aí eu fico assim, aham, meu cavalo que é duro. Tipo, minha responsabilidade é aprender a montar certo, eu deixo de canto, é o cavalo que é ruim, sabe? Enfim. Exato. A pessoa realmente... Tudo bem que tem uns trotes uns mais duros e uns mais macios, é claro, é natural, existem Claro, diferenças de claro, andamento por claro. aí. Mas realmente as pessoas têm que conseguir se adaptar, né? Não Mas dá para algo se que nada apoiar que um nisso. trote elevado não resolva, sabe? Era só fazer o Sim, trotinho, tá tudo sim, certo. sim. E Não, mas isso é uma coisa que leva tempo, né? Essa questão de sim, sim. desenvolvimento da autoconsciência corporal, Isso. que vai muito contra esse imediatismo que a gente estava conversando agora há É, pouco, é complicado. Isso vem com o cara, tempo. Mas pelo exato. menos a gente tornando o processo consciente, que é o que você faz, isso já ajuda muito, já adianta demais o processo. Perfeito, perfeito. Trazendo esse gancho, tem uma pergunta aqui, que eu já vou, que a gente está falando de comportamento, principalmente da mordida. Eu não peguei o nome da pessoa, mas ele falou assim: é verdade que o cavalo puro sangue inglês, ele é nervoso e gosta de morder? Olha que interessante. Não, 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 eu não, não, tadinhos. não, eu não gosto. É porque assim, para mim, cavalo é cavalo. Não É tem isso aí. raça. Assim, ah, o cavalo, ele é uma espécie, independente da raça. E ele vai seguir, que nem a gente estava falando, uma série de necessidades. Mas é claro que algumas raças, por exemplo, tendem a ser mais enérgicas que outras, mas não mais bravas, entendeu? E nem morderem mais ou menos. A gente nunca pode falar que um problema comportamental, como uma mordida, é, assim, se está linkado a uma raça, entendeu? Nenhum problema comportamental está ligado a uma raça. O problema comportamental está ligado a uma frustração que foi construída, né? O que a gente pode falar de uma raça, essa raça, ela é mais quente ou mais enérgica, que a gente vê por aí, né? Que nem alguns lusitanos, alguns puro-sangues árabes, serem mais pomposos, é o jeito deles se expressarem, mas não problemas comportamentais. Perfeito. E a gente pode linkar o ambiente desses animais, né? Infelizmente, o puro sangue inglês ele sempre esteve e está hoje, talvez menos, mas sempre esteve atrelado à corrida. A corrida, ambientes extremamente estressantes também. Eu acho que acabou que eu salto menos, mas muita corrida, né? Então, talvez isso também, né? É um ambiente de extremo estresse, é um cavalo um pouco mais enérgico que você trouxe, concordo, mas não necessariamente toda a raça do puro sangue inglês vai ter o mesmo padrão. Né? Não, Então, com certeza não. Até porque se a gente pegar um puro sangue inglês de dressagem e um puro sangue inglês uhum, de jockey, vão ter comportamentos provavelmente muito diferentes, mas eles tiveram treinamentos completamente diferentes ao longo da vida, né? A exatamente. iniciar pela idade, pelo quanto é exigido, Uhum, qual é o propósito daquilo, que para o cavalo muitas vezes não tem propósito nenhum, né? Então, isso é muito mais uma questão de treinamento e aonde a raça está inserida, que nem você falou, do que uhum. do que o problema estar em cada raça em si.
Exato. E aí, voltando ainda, continuando nesse ambiente das mordidas, que eu acho que é um tema que muita dúvida, né? Tem mais uma dúvida aqui que eu achei bem legal também. Eu também não coloquei o nome. A minha égua morde, mas todos da mesma genética também mordem. Mas é que aí fica muito generalizado, né? Complicado, Ela né? morde, mas toda. A mordida eu não acredito que seja uma coisa. De novo, é um problema comportamental. Mas a genética dela vem, será que toda do mesmo lugar? Será que a genética dela tá toda no mesmo, dentro do mesmo esporte? Será que Ou o tá todo mundo manejo seguindo foi feito da mesma forma, né? uma linha de treinamento parecida, que não é o ideal para o cavalo, né? Então, essas são questões mais importantes de se fazer em relação à genética. Não estou falando que comportamento não passa por genética. Eu acho que passa. Vou dar um exemplo. Mas mordida não, tá? Mas, por exemplo, a minha égua é uma égua que, quando ela tá no cio, ela dá coisa na parede. E quando ela vai comer a ração, ela chuta também. Chuta o ar. E tem aqui um outro cavalo, que é irmão dela, que faz a mesma coisa. Mas são cavalos que vieram de lugares totalmente diferentes, tiveram treinamentos totalmente diferentes. Isso não é uma coisa que me machuca outra pessoa. Ela não quer dar um coice em mim. Ela dá coice porque ela tá comendo, mas depende muito do ciclo hormonal dela também, né? Isso não é bacana para o cavalo, porque pode acabar machucando o pé do cavalo, mas eu vejo que é um comportamento em comum entre os dois que são irmãos, né? Mas não é uma coisa que está relacionado ao homem, diretamente, como a mordida. Porque ele quer Entendi. morder, mas quer morder a pessoa. A Né? pessoa, exatamente. Tem mais uma aqui que foi bem legal. Ele pergunta assim: essa frustração do cavalo, ela pode ser desconstruída? Pode. Essa é uma ótima pergunta, na verdade. Acho que o foco disso é falar sobre isso, mas para que ela seja desconstruída, a gente, de novo, vai ter que falar um pouco de ciência e ela tem que ser identificada como uma frustração, né? Que é aquela questão. O primeiro passo para resolver um problema é assumir que você tem um. E, Exato. né? Então, Fundamental. eu vou responder essa pergunta a hora que a gente entrar daqui a pouquinho na parte de ciência, e aí eu vou Se você quiser mostrar. já entrar, eu acho que acaba sendo até interessante, porque faz até um link, né? Porque o pessoal tá com essa dúvida. Se você quiser já falar um pouquinho, acho que seria bem legal. Acho bacana. Vamos falar um pouquinho então de ciência. A gente tem dentro dos Quer que eu coloque mamíferos para você a aquele imagem. esqueminha? Vamos lá, pode pôr aí. A gente vai falar, gente, essa imagem ela tá em inglês, tá? Mas a gente vai meio que dar uma traduzida nela, que é a imagem do sistema da teoria polivagal. Deixa eu pegar minhas anotações aqui para falar um pouquinho dela para vocês. Gente, primeiro, essa teoria ela é até que relativamente recente e ela se aplica a todos os mamíferos. Ela surgiu aí na década de 90 e ela é muito utilizada, inclusive, na psicologia humana, né? Mas vamos falar aqui um pouco hoje como que a gente aplica isso ao cavalo, tá? Então, eu vou colocar aqui um pouquinho de lado só para eu poder ver a imagem também. Aqui a gente tem um gráfico, né? Vamos falar que o cavalo, tá vendo essa área verde aqui embaixo? Ele nasce dessa forma, aonde a gente vê um engajamento social, porque vamos lembrar que o cavalo ele é um animal de manada. Então, aliás, isso é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem. O cavalo precisa conviver em manada em uma boa parte da vida, né? Para que ele tenha essa parte natural desenvolvida, os relacionamentos sociais, aprender a se comunicar e tudo mais. Então, isso é muito, muito rico para o cavalo. Mesmo que ele não seja solto diretamente com outros cavalos, né? Às vezes um piquetinho de choque, uma fitinha separando os cavalos, eles estarem todos assim meio que no mesmo ambiente, isso já ajuda demais o cavalo a construir essas relações sociais, tá? Então,
quando eles estão lá em manada convivendo, eles despertam curiosidade, desenvolvem elos sociais com outros animais e aprendem a viver como cavalo, tá? Eles aprendem a ficar num estado de relaxamento, porque tudo que o cavalo quer na natureza, gente, é ficar dentro desse estado de relaxamento, certo? Ele quer o quê? Pastar. Ele quer paz. Ele quer ficar tranquilo na manada, né? Quer se sentir seguro. Então, nesse momento, ele está presente, ele sente alegria, ele sente prazer, beleza. A área verdinha. Nessa área, ele está acessando o sistema parasimpático através do nervo ventral vagal, ok? Beleza. É uma área boa. O que a gente gostaria? Que ele ficasse o tempo todo aqui, que é onde ele usa a energia dele, a força dele, a adrenalina dele, de uma forma positiva. Por exemplo, quando você vê dois potrinhos brincando no pasto, eles não estão usando ali bastante energia, bastante adrenalina de uma forma voluntária? É isso que a gente quer, porque a gente não quer submeter o cavalo ao trabalho, ao treinamento por estresse. A gente quer que ele faça aquilo por conta. Então, isso aí já entra totalmente em conflito com o que a gente estava conversando quando a Mayara falou sobre apressar o treinamento do cavalo. Se eu não ensino, se eu não induzo o cavalo a aprender, ele não começa a buscar por aquilo. Ele não sente prazer no treinamento. Eu vou ladeira abaixo. Eu começo a entrar nas zonas de cima. Então, quanto mais eu estimulo o estresse de um cavalo, ele vai passando para as áreas de cima. Então, ele sai dessa área de alegria, né? O natural, tá vendo essa minhoquinha? O natural é isso, é ele transitar entre essa área verde, né? Que é o nervo vago ventral, e o sistema simpático. O sistema simpático é aquele que fala ou lute ou fuja, certo? E isso não é ruim, ele entrar nesse sistema. Muitas vezes é necessário, ao longo do treinamento, que o cavalo passe por dúvidas, para que a gente possa ajudá-lo e na gente ele encontra a resposta. E isso traz um relaxamento para ele. Isso traz uma coisa positiva e ele retoma a área verde, certo? Que é onde ele usa o nervo vago ventral. Então, ele fica ali, ó, oscilando entre o vermelho e o verde, o vermelho e o verde. Mas repara que ele sempre volta. E é por isso que é importante que o treinamento tenha tantas pausas. Momentos de perguntas e momentos de resposta. O cavalo vai sempre responder exatamente o que você está perguntando? Não. Mas cabe a você, como bom guia, né? Tem um horseman que eu gosto muito, que é o Warwick Schiller, que ele sempre fala: always ask your horse yes questions. Sempre faça perguntas para o seu cavalo que ele saiba responder as perguntas, tá? Ele tem que responder sim. E aí, vai de você preparar o cavalo e fazer links entre as perguntas, né? Então, eu não mudo minha pergunta da água para o vinho, porque o cavalo não é adivinha, gente. A gente tem que ir facilitar dele ir aprendendo. Se ele conseguiu responder essa, eu vou perguntar essa outra, um pouquinho diferente, mas parecida com a anterior. E aí ele vai conseguindo pegar a porta correta. E cada vez que ele consegue, ele aumenta a confiança dele e ele começa a ter reações químicas, liberações hormonais mesmo, que trazem prazer. E ele faz tipo assim, nossa, eu consegui. Você viu o cavalo mascar de vez em quando no treinamento? Tipo, eles dão vários sinais no corpo de que aquilo foi entendido. E a gente deixa eles terem aquela descarga um pouquinho. Então, essas pausas são extremamente importantes. Não adianta nada você ter um treinamento onde você não bate no cavalo apenas, sabe? Sendo que você não sabe usar essas descargas, né? Você, que nem eu vejo muito,
a galera vai fazer curso de horsemanship, né? Aí vai lá, aprende a usar a bandeirinha, que tem um monte de curso de horsemanship por aí agora, né? Aí a primeira coisa que ele chega no cavalo dele, saca a bandeira, agora eu vou fazer o meu cavalo perder o medo da bandeira. Aí ele chega lá no cavalo dele e começa a sacudir a bandeira. E sacode. E fica lá, sacudindo a bandeira até o cavalo parar. A questão é que assim, se eu pego um potrinho que nunca viu uma bandeira na vida e eu faço isso de cara, ele vai passar por um estresse tão grande até ele perder o medo da bandeira que ele pode chegar num nível de cortisol aonde ele passa desse estado de luta e fuga, que é o vermelho, e chega no azul, que é o estado de shutdown. Tipo assim, ele desiste, né? Se eu preparo o meu cavalo, em vez de eu ficar o treino inteiro ali chacoalhando essa bandeira e desensibilizar o meu cavalo, se eu preparo o meu cavalo para conseguir lidar com aquela situação fazendo outras coisas antes, que eu não vou entrar, eu estou dando só um exemplo, né? Eu não vou entrar muito a fundo, porque senão a gente fica aqui até amanhã, mas se eu preparo ele fazendo outras coisas antes, em vez de eu perder 40 minutos de treino com a porcaria daquela bandeira sacudida na cabeça em todo lugar do coitado, eu vou perder 30 segundos. Porque ele não vai ter medo da bandeira. Entendeu? Mas porque ele já tem estrutura emocional e eu sei que ele tem estrutura emocional porque eu coloquei nele para lidar com a apresentação daquela bandeira. Então, por exemplo, no meu programa, eu jamais que apresento bandeira de cara para o cavalo. Não é nunca a primeira coisa. O cavalo nem me conhece. Ele nem conhece uma guia direito. Como é que eu vou apresentar uma bandeira? Né? Eu só vou ficar assustando ele o tempo todo. Então, você vê que o mesmo instrumento, se não usado de forma consciente, se a pessoa não saber a ciência por trás daquilo, ela vai acabar, na verdade, gerando uma frustração. Em vez de ajudar o cavalo a começar a usar, a sempre voltar, né, pelo sistema vago-ventral, que é o lado de vamos fazer porque eu quero fazer, porque é interessante para mim, porque me traz coisas boas, ele vai entrar num estado de fuga tão grande, tão grande, tão grande, que daqui a pouco ele congela, né? Então, falando um pouquinho desse estado, né? Então, ele sai desse estado verde, passa para o vermelho, que é onde ele está usando o sistema simpático dele, e esse sistema, tá até escrito aí, não sei se vocês estão enxergando, é o do sistema do I can, eu posso. Eu posso o quê? Eu posso dizer não. Eu posso me manifestar. Eu posso panicar, que seja. Quando chega um cavalo para mim que é muito reativo, eu penso, graças a Deus, que esse cavalo é reativo. Porque ele ainda está me dizendo, eu posso. E aí entra um pouquinho a pergunta, né? Como é que eu faço voltar? Então, assim, aqui tem uma série de exercícios que começam desde o trabalho de chão em liberdade até o trabalho de guia, e depois a gente passa para a parte montada, porque a parte montada é apenas uma continuação de tudo que a gente estava falando, né? Para que o cavalo consiga ter descargas o suficientes para voltar para essa área verde, onde ele usa o vago ventral, né? Então, aqui ele consegue manifestar raiva, frustração, medo, né? Então, ele morde, ele fica com dúvida, ele quer ir para trás, ele quer, tá? Então, ele diz todas essas coisas. Conforme a gente vai estimulando e esse cavalo não volta para o verde, né? Ele não volta para o vago ventral, é só estímulo, 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 pergunta, pergunta, pergunta. E ele vai ficando cada vez frustrado por não entender aquela pergunta e não conseguir responder. E aí eu faço outro em cima, ou eu forço aquilo. Aí ele vai, cada vez que ele não volta, a gente vai ver numa próxima imagem, cada vez que ele não volta para a área verde, aquilo começa a virar um estresse crônico. A próxima, essa imagem define bem. Veja bem, cada vez que ele não volta para essa linha de base de estresse, cada vez que ele não volta, a próxima pergunta vai vir em cima do próximo pico. E a outra em cima do próximo pico. E assim vai. E isso cria o que a gente chama de estresse crônico, que é o que a maioria dos cavalos tem.
Vou pedir para vocês passarem a próxima imagem. Olha só o que o estresse crônico faz dentro do corpo do cavalo. Ele desregula toda a parte. Deixa eu abrir aqui. Ele desregula toda a parte do sistema nervoso. Então, veja bem. Aqui essa linha pontilhada, na primeira foto, na de cima, ela já está mostrando a ativação de um sistema nervoso que já está, desculpa a palavra, cagado. Então, assim, este cavalo, ele tem uma janela de tolerância muito baixa. Então, este cavalo, com o mesmo estímulo que essa linha pontilhada do de baixo, ele entrou no sistema simpático, ou seja, de fuga, de luta e fuga, e depois ainda passou para o vagal dorsal, que é o shutdown, que é o congelamento, que é o pior de todos, que é onde você não vai nem ser ouvido. Porque em um ele ainda tá falando, ele tá te ouvindo, mas ele tá falando, não quero, não entendi, tô com dúvida. No outro ele já tá tipo, eu tenho tanta falta de fé de que você vai entender que eu não tô entendendo, que eu não vou nem ligar pro que você tá falando. Shutdown. E os cavalos, gente, não são nada burros. Eles são extremamente inteligentes. A capacidade deles de aprendizado é uma coisa fora de série. Eles podem aprender qualquer coisa. Inclusive aprender que você não sabe nada. Por isso que a gente fala que eles medem o seu número o tempo inteiro. Você não precisa nem subir em cima deles. Só de você pegar no cabo do cabresto, só de você estar perto deles, eles medem o seu número. Uma coisa impressionante. Então, olha só o cavalo de baixo, né? Supondo que isso aqui seja o cavalo. Essa janela de tolerância que envolve aí as coresinhas laranja, amarela e verde, que é onde a gente tá com o sistema que a gente quer ativado, aí ele brinca, ele descansa, ele faz digestão, ele não deixa, né, de funcionar o intestino por causa disso, ele não baixa a imunidade, ele fica dentro de tudo isso, dessa janela de tolerância com o mesmo estímulo. Porque o que a gente quer? A gente quer poder fazer pergunta para o cavalo, quer que ele tenha estrutura emocional para responder essa pergunta, né? Então, para isso, a gente precisa preparar o sistema nervoso. A gente é psicólogo de cavalo. Não dá para uma pessoa que quer mexer com cavalo, que quer ser treinador, que quer ser professor, não ser comportamentalista. Não dá. Ela precisa entender de comportamento. Porque se ela não preparar o sistema nervoso do cavalo para conseguir fazer aquelas coisas, ter estrutura emocional para aguentar, e quando eu falar aguentar, não é que está torturando o cavalo, é que aquilo realmente não vai fazer mal nenhum para ele. É que ele vai buscar uma resposta, né? Então, eu acho que assim, esse é o grande papel do profissional que está lidando com o cavalo. Então, a gente quer manter essa janela de tolerância expandida, né? E o que a gente acaba vendo por aí, o cavalo que ele é frustrado, e ele já está com uma frustração em cima da outra, uma coisa, um estresse crônico, essa janela está tudo muito reduzida. Então, às vezes, você está até tentando melhorar, deixar o seu cavalo tranquilo, mas com qualquer coisinha ele já vai explodir, ele já vai te morder, sabe? Você fala, eu não estou mais dando petisco, mas ele continua mordendo, ele continua fazendo coisas. Então, essa janela de tolerância, ela leva tempo para ser aumentada de novo, né? E tem formas corretas de conseguir acessar, né, o cavalo de forma que ele venha aumentar essa tolerância. Faz sentido o que eu estou falando? Faz total sentido, é fantástico. E é incrível que você falando isso tem a ver com o ser humano também, igualzinho. A gente tem o mesmo sistema, né? A mesma coisa. Muito legal. Então, eu até eu incentivo as pessoas depois a darem uma olhadinha. Escreve no Google. Teoria polivagal. Muito legal. Quem é o autor dessa teoria é o Stephen Porges. E na verdade, essa teoria fala sobre como que o nosso sistema nervoso gerencia o relaxamento e o estresse. Tá? E isso é 100% aplicável a cavalos. Como que a gente...
vai, assim, em termos de treinamento, vamos tentar resumir bem resumido. Como que a gente consegue isso por meio do treinamento? Que você fala, beleza, lindo, tá bom, lindo, maravilhoso, mas tá, como, né? Que a gente vai colocar o cavalo no meio disso. Então, vamos voltar lá para aquela primeira foto? Vamos. Do vermelho, amarelo, isso. Beleza. Gente, então, voltando ao nosso assunto, o cavalo, ele nasce lá no verde, né? Beleza, ele tem engajamento social, ele é curioso, ele interage, porque o cavalo é naturalmente um ser curioso, e isso é o que faz com que ele aprenda tão facilmente as coisas. Uhum. Aí, chegou o homem, né? Lindo, maravilhoso, e começa a colocar o cavalo numa zona de estresse, de fuga e luta, certo? Se a gente só trabalha dentro dessa zona vermelha, eu passo a ser um inimigo, certo? Se eu quero que ele trabalhe nessa zona, um inimigo, um predador, que seja, porque eu estou ocasionando fuga ou luta. Se eu quero quero que ele trabalhe nessa área verde e quero estimular todas as coisas boas que tem nessa área verde, eu preciso ser o tal do cavalo que ele quer seguir no pasto, né? Então, para que ele trabalhe nessa zona verde, não suba nem para vermelha, assim, constantemente, né? Claro que tem que subir de vez em quando, mas tem que voltar, que nem tá a linha da cobrinha. E nem para a área azul, ele precisa se sentir seguro, tá? E um cavalo se sente seguro, não é com você dando petisco, né? Que nem eu tava falando. Não é com você batendo nele. A partir do momento que você bate, você quebra o elo de confiança que você construiu. Mas isso significa que a vida é o Walt Disney e que eu não vou, de vez em quando, precisar ser firme com o meu cavalo? Eu vou, porque ele vai ter dúvidas e eu vou precisar responder essas dúvidas, muitas vezes mantendo a minha pergunta, tá? Quando você vê dois cavalos no passo, vocês veem, né, que eles estão sempre um atrás do outro, pelo menos. Fica andando meio que um grupinho, e aí um anda, o outro anda atrás. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso por instinto, por proteção. Porque se eu tô do lado desse cavalo, e esse cavalo levanta a cabeça para uma coisa que ele viu lá fora, ele tá vendo por mim também. Aí eu levanto a minha cabeça e falo, opa, pode ser que tenha um perigo ali, né? Então, é muito mais seguro eu sobreviver em bando do que sobreviver sozinho. Então, o cavalo começa a ler o corpo do outro cavalo para autopreservação dele mesmo, né? Tanto é que os cavalos têm funções na manada. E o que eu quero dizer para ele é o seguinte: eu sou um cavalo que você pode seguir, porque eu tô falando para você, e isso é através de exercícios, tá? Que induzem, não é uma conversa, né? Ninguém vai conversar com o cavalo e falar isso. Então, a gente por meio do treinamento, a gente consegue induzir o cavalo a entender que ele pode confiar na nossa percepção do ambiente e se sentir seguro com a gente. Então, a partir do momento que ele confia o suficientemente em nós, né, na pessoa, para se sentir seguro no ambiente, a atenção deixa de estar no ambiente e aí passa a vir para a gente. Essa é a base, é a conexão. A gente cria isso no trabalho de chão, tá? Em liberdade mesmo. Então, a primeira coisa que a gente precisa construir com o cavalo é conexão. Segunda coisa, depois que eu crio uma conexão à distância com o cavalo e eu crio uma conexão próxima com o cavalo, que é eu não represento mais um ser perigoso, eu sou outro cavalo, eu vou lá, a partir do momento que ele me deu o olhar, me deu atenção, eu vou lá, coço, etc. Ok, eu já estou construindo uma conexão próxima. Ou seja, eu consigo me aproximar, tocar naquele cavalo, independente do que for, da forma que for, sem que ele tenha medo de mim, tá? A partir daí começa já um trabalho
de chão, um trabalho de guia, aonde eu vou colocar a guia no cavalo e a partir dali eu vou fazer também diversos exercícios que vão sim gerar dúvidas, que vão gerar um certo nível de estresse no cavalo, mas que eu vou ajudá-lo a responder essas perguntas fazendo links. E ele vai ficar cada vez mais confiante, vai ter cada vez mais descargas, né, de endorfina, que vão fazendo com que ele vá pensando, poxa, eu consigo, nossa, que alívio, nossa, agora eu entendi, consegui fazer, eu saí dessa situação, eu saí daquele medo e relaxei, mas porque a gente induziu isso, né? Então, conforme ele for tendo essas descargas, ele já vai deixando de ter tantas dúvidas e vai começando a procurar pelas respostas em vez de entrar no estado de fuga. Porque é prazeroso entrar nessa zona, né, nessa descarga de endorfina. Então, a nossa função é estimular descargas de endorfina nos cavalos, tá? Agora, vamos entrar um pouquinho na parte de treinamento, né? Então, quando a gente fala de treinamento, a gente está falando sobre fazer perguntas e responder perguntas, né? Em relação a isso, eu falo muito essa frase. A gente tem que passar por um processo. Então, toda vez que você vai fazer uma pergunta nova para o seu cavalo, muito provavelmente ele vai de início ter dúvida. Ele vai mostrar que ele está com dúvida. E tá tudo bem, você não precisa parar por causa disso, né? Não é você não vai imputar aquilo de repente na mente do cavalo. A gente precisa seguir um processo. Que processo é esse? Primeiro a gente precisa de resposta. Depois que a gente tiver uma resposta, né? Tipo assim, ele conseguiu me responder aquilo. Ele deu, sei lá, quero que ele ande para trás. Ele deu um passo para trás. Tá ótimo. Mas ele deu um passo para trás meio assustado, né? Tipo, oi, tudo bem. Deixa ele ali. Deixa ele ter uma descarga. Esse era o caminho. Ok. Depois eu preciso ter um flow. O cavalo precisa conseguir manter aquela resposta por um tempo. Então, vamos supor que ele está dando 5 passos para trás, com você constantemente podendo acessá-lo com pouco. Você pedindo com a sua intenção e com muito pouco da sua intenção, ele já está andando 5 passos para trás, né? Se ele não está andando, eu preciso aumentar a minha voz. Está faltando resposta. Então, eu volto um passo para trás e peço resposta. O que você traz, só para fazer uma analogia, eu sempre falo que é como se fosse uma comunicação entre nós duas, né? Por exemplo, se eu quero, ou uma língua, né? Um inglês, por exemplo, né? Não dá para você começar um diálogo, falar algo muito complexo se você não souber o vocabulário, se você não souber formar as frases. Eu acho que é bem isso que você está falando, né? E que é um erro que eu vejo que as pessoas têm da ansiedade. Está ensinando um exercício para o cavalo, um treinamento, vai dar um passo atrás. O cavalo deu um passo, já com a pessoa atracada na boca, batendo espora, né? Ou seja, a pessoa está gritando com o cavalo, né? Porque essas ajudas são gritos. Isso. É tipo desespero. Eu brinco com os meus alunos, eu falo assim: se eu começar a gritar com você do nada, que você vai pular. É o que você faz com o cavalo quando você bate a perna. Você está gritando com ele, né? Então, essa questão de fazer essa analogia com a nossa comunicação igual do cavalo é a mesma coisa. O quanto que muitas vezes a gente se perde no treinamento por conta disso, né? Por às vezes não dosar, né? Isso é uma coisa muito importante, porque assim, as pessoas, o que elas normalmente fazem? Elas sobem o tom de voz dela, vamos supor que a forma como a gente vai falar com o cavalo, né? Vamos fazer uma analogia com o tom de voz. Elas sobem o tom de voz, eu tô sussurrando, falo médio, falo alto, e ela fica ali no alto. Muito tempo. Ela fica muito mais tempo no médio Quando e no ela já alto. não começa no alto, né? Eu falo que é a Isso. comunicação barraqueira. A pessoa nem fala, vai Então, falar, é o que eu falo com as chaves, né? A sua sim, primeira chave é a que você quer que o cavalo escute. sim. Então, se eu quero que ele escute a minha intenção, antes de sussurrar, eu vou pôr minha intenção ali. Então, eu ponho uma intenção na minha linguagem corporal de ele andar para trás. Depois eu sussurro, depois eu falo médio e eu falo alto. Mas é como uma reta exponencial. Eu dou muito mais tempo para ele responder com pouco e cresço muito mais rápido. E fico pouco tempo no muito alto, tipo, meio que como um susto, sabe? Para
ele responder aquilo, mas mostrar que está vindo uma pergunta lá atrás. Eu preciso mostrar que eu vou fazer uma pergunta, né? E as pessoas, elas começam sussurrando, mas elas logo começam a gritar, e elas ficam muito mais tempo no grito. O cavalo só vai ouvir o grito aí, né? Então, que é a mesma coisa da perna, né? Que você tanto fala. Se você fica batendo a perna no cavalo o tempo inteiro, a sua intenção, a sua energia do eu quero andar para frente nunca vai ser ouvida. Exatamente. Né? Então, você tem que dar significado para pouca ajuda, significado para intenção, né? E aí vai muito do feeling e do timing, que tem que desenvolver com o tempo, ou tem que ter um profissional que te ajude, né? Que pelo menos ajude o seu cavalo, para que o seu cavalo possa te ajudar. Porque isso é uma coisa que leva tempo. Não é uma coisa que a gente desenvolve de uma hora para outra. Não, incrível. Só para Isso continuar, não perder o fio da meada, né? Aqui, então, trabalho de guia, para que a gente consiga. Então, resposta, flow. E por último, relaxamento. Vai chegar uma hora que eu ajudei tanto o meu cavalo a aprender a responder com pouco, que a hora que ele fizer e conseguir um flow, e a gente mostrar acabou o exercício, ele vai entrar numa mascação, num sono, num relaxamento, né? tão grande, porque a descarga foi tão grande, que o exercício vai passar a induzir o relaxamento. E é aí que a gente começa a agregar valor ao treinamento, tá? Se a gente não passa por esse processo e o cavalo não sofre essas descargas, o treinamento não tem valor. Então não pode ser pedir atrás de pedir, né? E usar a brutalidade também, né? Não, as pessoas confundem a firmeza com a brutalidade, né? Ser firme é uma coisa, usar excesso de força. Exato, mas a pessoa ela só usa excesso de força porque ela foi muito ruim em dar sentido àquele pouco. Então, é que nem eu falo, a hora que, vamos supor, deixa eu fazer um exemplo aqui com a minha mão. Eu quero juntar uma mão na outra, né? Então, eu tenho que pensar que tem uma força aqui no meio que não deixa eu juntar uma mão na outra. Então, primeiro eu vou dar muito sentido a essa força aqui, né? E se eu precisar empurrar a minha mão para cá, vamos supor a gente pondo pressão no cavalo, eu vou fazer isso aqui, ó, dá sentido. O que a pessoa faz? Ela não dá sentido nenhum para essa força inicial, que é a intenção, que é o que a gente chama de fio, né? Ela fica super pouco tempo aqui, então o cavalo nem percebe que ela começou a fazer uma pergunta. Ela fica super pouco tempo aqui e de repente ela tá aqui. Só que o cavalo só foi perceber ela a hora que ela tava aqui já. E aí, o que sobra de opção para se ela quiser aumentar a voz? Daqui a pouco ela tem que machucar o cavalo. Né? Porque não teve uma aplicação. Gritou, né? Gritou sem conversar, né? Então, assim, o grito é uma coisa horrível. Às vezes ela é uma coisa necessária, mas você ficar no grito é horrível. Porque aí os cavalos só vai entender no grito. Entender não, ele vai ficar fugindo do grito. Entendeu? Exato. Vai ficar defendendo. É necessário passar pelo grito de vez em quando? Sim, mas é uma coisa que você vai acessar muito porque, assim, ele não deu muita atenção e aí você precisou acessar aquilo. Mas não que você vai conduzir ele a aprender pelo grito. Não, ele vai aprender com muito pouco. Faz sentido o que eu tô falando? 200% de sentido. Eu acredito muito nisso. Isso tem a ver justamente nesse refinamento do cavaleiro, né? É o que eu falo. E aí uma coisa que me assusta, Aline, é que tem tanta gente que treina e não sabe o básico, porque isso é equitação básica. Isso que você está falando é equitação básica, saber usar as pernas, saber usar a ação de pernas, saber, né? Então, e aí que me assusta a equitação isso, básica né? Tá muito, muito, muito dentro disso. Porque o que acontece? Aí você fala, pô, mas você achou um treinador que tudo bem, vai treinar o seu cavalo direitinho, ele vai passar por todo esse processo. Quando o cavalo ele começa a enxergar valor dentro do treinamento, ele se abre para o aprendizado. Ele se abre para treinamento. O que é se abrir? É ele aumentar a janela de tolerância
e ele começar a gostar Uhum. daquilo, porque ele sabe que ele vai Sim. ter descargas de endorfina, então aquilo passa a ser legal. Nunca que um cavalo. Uhum. Gente, se o cavalo quer sair da pista, você solta a rédea, ele quer sair da pista, ele não quer estar lá com você. Entendeu? Uhum. Isso tem um motivo. Se o cavalo quer te morder porque ele quer te afastar, isso tem um motivo. Os nossos cavalos aqui, eles ficam do lado da gente, assim, dormindo, calmos, tranquilos, porque estão seguros que estão com a gente, né? Estão parceiros, se eu ando para lá, vai atrás igual um cachorro. Então, essas coisas têm significado. Se o seu cavalo tá te mordendo enquanto você tá ali do lado dele, tem uma frustração embutida ali atrás, né? Uhum. E a Com causa, certeza. por exemplo, não necessariamente a causa é o petisco, né? Então, eles se abrem para treinamento, né? Se abrem para receberem perguntas, passam a buscar a resposta, passam a gostar disso, e aí que eles vão criando estrutura, passa a ser legal. Então, é uma brincadeira. Eles vão criando estrutura emocional para lidar com perguntas, com mais perguntas, né? E aí a gente começa a entrar na parte montada, né? Lidar com mais perguntas, perguntas mais difíceis, né? Então, é o que a gente falou sobre pular etapas. Uhum. Isso gera frustração no cavalo, na construção de um cavalo, porque não teve um link com a pergunta anterior, né? Então, se o Sim, cavalo não sim. está fazendo por conta, eu estou forçando ele a ficar ali. Se eu estou forçando ele a ficar ali, você acha que eu estou dando algum valor à intenção? Estou construindo Nem um pouco. respostas pela intenção? Eu estou construindo resposta pela força, né? Exato. Então, isso é muito, muito, muito frustrante para um cavalo. E assim, as pessoas têm que, e aí é um recado, uma conscientização geral que eu tenho que trazer, elas têm que acreditar. E assim, talvez ir a lugares, procurar centros assim como o nosso, que o cavalo, que a capacidade que um cavalo tem, que uma relação com um cavalo tem de parceria é enorme. E quando eu estou falando de parceria, eu estou falando da quantidade de coisas que é possível se fazer junto, Exato. sem o uso da força. Porque é legal, porque ele gosta de mim, porque eu gosto dele, porque a gente faz as coisas juntos, né? É por isso que a gente aqui, um dos esportes que a gente mais gosta é a equitação de trabalho, porque Uhum. é um esporte que permite muito mostrar isso, né? Tem o ensino, tem a maneabilidade, tem os obstáculos que simulam o trabalho no campo, tem a velocidade, então tem um pouco de tudo. Então acaba dando para explorar mais Uhum. essa parceria do que as outras modalidades em si. Não que as outras não deem, dão também, mas dá para explorar mais no dia a dia, né? E várias raças, né? Ai, Aline, que delícia! Que aula, né? Que aula, que presente que você deu pra gente, viu? Muito obrigada. Imagina. Só vamos finalizar, senão a gente fica até porque papo falar de cavalo é uma Ah, delícia, sim, né? é Ficamos e difícil. falamos. Não, É eu, tanta coisa que eu tem que falar. e a gente fica o convite para um próximo, viu? Porque, olha, foi muito legal e tem muita coisa ainda para a gente falar. O que você trouxe é muito legal em relação a essas dúvidas do bem-estar, essa questão dessa compreensão de como treinar, de ter paciência, de escutar o cavalo. Eu falo que eu sempre brinco com os meus alunos que o grande problema é que nós muitas vezes esquecemos e fazemos monólogo em cima do cavalo. A gente não permite uma conversa, a gente não escuta, né? Que nem você falou. Isso, Esse é o ponto, a gente não escuta o cavalo, a gente não espera o isso, cavalo responder, a gente pergunta e aí pergunta de novo, e aí pergunta de novo, e nem espera nele responder, né? Então fica isso. esse ciclo. Então acho que hoje você trouxe com muita clareza justamente a importância disso, não só para ter uma efetividade, uma conexão melhor com o cavalo, mas também para o bem-estar dele, para ele não entrar no freeze, né, no shutdown, né, não ficar nesse momento de tão momento apático, que a pior coisa que tem pra gente que ama cavalo é ver um cavalo apático. Eu acho que Tem muita ali gente que tem dúvida, né? Pô, mas será que dá para eu praticar equitação, praticar hipismo de um jeito não impositivo, né? Treinar um cavalo de um jeito não impositivo. Gente, super dá. E eles claro, adoram. com certeza, Eles com gostam certeza. disso, né? E é muito Todo bacana treinamento é desenvolver essa possível, relação. né? Com E aí é certeza, legal que é uma relação para o fantástico. resto da vida. Você só tende a Sim, aumentar a sua sim, conexão. Não tem sim. um momento, né, que a modalidade às vezes limita. Não tem um momento onde você bate a cabeça no teto e fala, não tenho mais para onde aprender. Não, sempre vai ter o que aprender, o que melhorar, Sempre, sempre. né? E o que o cavalo sempre traz pra gente, né? Esse desafio.
Sim. Aline, que lindo, viu? Obrigada de verdade por essa aula, pelo seu Imagina. tempo. Fala de onde que fica teu local que você não falou para o pessoal, quem Assim, tiver interesse. o nosso centro de treinamento fica aqui em Araçariguama, no quilômetro 48 da Castelo Branco. É super pertinho de São Paulo, dá uns 45 minutos. Aí, ó, gente, e eu vou um dia te visitar aí, viu? Deixa eu dar uma sossegada Eu aqui tô na agenda que eu vou esperando, aí. Vou ir tô conhecer. esperando, pode vir. Muito legal, viu? Obrigada, tá? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada a você. Que você continue fazendo esse trabalho lindo que não só impacta pessoas, mas cavalos, que é o primordial, né? Para que a gente tenha sempre o bem-estar ali com eles e conectando as pessoas, transformando também as pessoas que o cavalo faz tão bem para nós. Muito, muito obrigada. Uma excelente noite para você, para sua família, viu? E a gente vai se falando. Logo, logo te chamo para Obrigada. uma próxima. Gente, obrigada pela oportunidade, pela atenção de todo mundo. Quem quiser conversar, um dia vir aqui, bater um papo sobre cavalo, entender o nosso trabalho, é só aparecer, tá bom? Vai ser um Beijo e boa prazer. noite para todo Beijo. mundo. Tchau, gente. Obrigada, Tchau, Aline. tchau. Obrigadão. Tchau, tchau.